E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. Nesse vídeo aqui nós vamos criar um plano de fundo com um efeito low poly. Esse efeito que você viu aí na thumbnail do vídeo, esse efeito que tá aqui no fundo, que é um efeito bem interessante, que ele cria essa impressão de baixa resolução, só que em vez de ser com pixels, é com polígonos. E é super simples de fazer, a gente vai fazer juntos aqui, beleza? Vamos lá! Então, vamos começar aqui a criar o nosso efeito low poly. Eu sei que é estranho às vezes falar tudo em inglês, mas realmente o nome desse efeito em português não soa bem, né? Efeito poucos polígonos. É esquisito. Então vamos de low poly mesmo. Então esse efeito é tão simples que quando chegar no fim desse tutorial, eu tenho certeza que você vai olhar e pensar: como eu não pensei nisso antes? Porque você olhando o efeito pronto parece que é uma coisa muito complexa e é tão simples de fazer que realmente às vezes dá até raiva. Então vamos lá. Primeira coisa, você abre o seu Photoshop e cria um documento em Full HD. Vamos trabalhar com Full HD. Eu criei o meu aqui com 1920 por 1080. Dei um Ctrl Alt I aqui para abrir o Image Size aqui, ó. 1920 por 1080 Full HD, bonitão. Então vamos fazer com uma cor, eu vou fazer aqui com verde. Então você pega um verde clarinho, bonitinho. Aqui assim, ó, e pega um verde depois escuro, aí você faz com a cor que você quiser, né? Eu vou de verde aqui, um verde escuro aqui assim, ó, beleza. E aí você vai passar, vai pegar o gradiente aqui de uma cor a outra, né? Tem vários tipos de gradiente, quando você pega a ferramenta gradiente e dá 2 cliques aqui, ele te apresenta vários tipos de gradientes. E esse primeiro aqui é o que vai do foreground ao background, né? Daqui das duas cores que você selecionou aqui no foreground e background. Eu só achei que esses dois verdes não ficaram com uma combinação muito boa. Deixa eu trocar esse verde escuro por um verde escuro diferente aqui assim, ó. Pronto, aqui eu acho que já ficou uma combinação melhor. Beleza, vou tirar o cadeadinho aqui da minha layer background e vou passar aqui o gradiente de uma ponta a outra. Beleza, já dá pra gente criar o nosso efeito a partir desse gradiente. Mas fazendo alguns testes eu percebi que quanto mais contraste nas pontas fica melhor. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova layer aqui. Vou resetar as cores aqui do meu foreground e background. Você faz isso como? Com a tecla D. E aí ele volta aqui para branco e preto. Então aqui eu vou só inverter, você inverte com a tecla X. Vou pegar de novo o gradiente, só que agora eu vou mudar. Eu não quero mais um gradiente que vai do foreground até o background. Eu quero um gradiente que vai do foreground, que é a cor de cima aqui, para o transparente. Então aqui, ó, é isso aqui. E aí eu vou passar, eu vou até tirar um pouquinho o zoom. Você pode tirar o zoom de várias formas. Eu gosto de dar zoom in e zoom out no Photoshop, segurando o Alt do teclado e mexendo no scroll do mouse para baixo para tirar o zoom e para cima para colocar o zoom. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre esses atalhinhos de navegação aqui no Photoshop. Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar ali no card para você assistir. Então vamos lá, tirei um pouquinho o zoom aqui na parte de cima aqui, ó, do transparente para o branco. Quero só nessa ponta mesmo aqui. Beleza, é isso que eu quero. E agora eu vou inverter aqui. Com a tecla X eu inverto o mesmo gradiente selecionado aqui em cima do foreground para o transparente. Vou criar uma layer nova e vou passar aqui de novo a mesma coisa, só que pegando só a pontinha mesmo. Beleza, agora a gente já tem um pouco mais de contraste, porque o que a gente vai fazer? Vou selecionar essas duas layers e vou diminuir a opacidade delas para 50%. E aí, em vez de ser um branco e um preto, ficou um verde escurão aqui e um verde bem claro aqui. Beleza. E agora eu vou juntar todas as layers aqui pra gente criar o nosso efeito. É preciso que as layers estejam todas juntas. Então, em vez de juntar todas e dar um Ctrl E aqui assim, para juntar todas, eu vou dar um Ctrl Z, criar uma nova layer em cima e dar um Ctrl Shift Alt E. Assim eu tenho uma layer com tudo isso junto aqui, mas eu tenho ainda as minhas outras layers editáveis aqui, caso eu queira alterar esse efeito no futuro, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo muito aqui no canal, para você sempre trabalhar de forma editável, que você consiga reverter, principalmente se for um trabalho que não é para você, para algum cliente, né? Alterações sempre acontecem. Então aqui nessas layers de baixo eu só vou selecionar todas, dar um Ctrl G para colocar tudo numa pasta e tirar a visualização. Deixar elas guardadinhas aqui, se eu precisar, estão aqui. Beleza. Então agora a gente vai começar a criar o efeito propriamente dito. E agora que vem a surpresa, que é a facilidade tamanha para criar esse efeito. Então como que a gente vai fazer? Você vai pegar a Lasso Tool aqui mesmo, essa ferramentinha de seleção que a gente quase não usa, a gente só usa para seleções bem rápidas e nesse caso aqui ela é perfeita. E aí a gente vai criar os triângulos aqui. Todo o nosso efeito vai ser feito com triângulos. Você pode criar ele com triângulos grandes assim, médios, ou bem pequenos. Pequenos vai dar mais trabalho, né? Porque você vai ter que fazer mais triângulos para preencher toda a área, né? Mas fica bem bonito. Aqui eu vou fazer com triângulos maiores para o tutorial não ficar tão gigante, mas o que importa é que você entenda a ideia. Então,
Como que eu faço isso aqui? Vou criar um triângulo bem grande aqui no meio, aleatoriamente, sem medida, sem nada. E aí você vai aqui em Filter, Blur. Esse primeiro blur aqui que a gente nunca usa, que chama Average. Eu acho que essa é a pronúncia. Vamos verificar se essa é a pronúncia. Eu acho que é Average mesmo. Deixa eu colocar meu fone aqui. Average. Average, não é average, é average. A sílaba tônica é a inicial, average, certo? Average é média, né? Quando você quer uma média de algo, em inglês você diz average. 10 tutoriais também é cultura. Então, vamos colocar o nosso filtro Blur Média, ou Average, como a gente acabou de aprender que é a pronúncia correta. Então, quando você dá um Average, ele faz isso. Ele simplesmente inverte o seu gradiente. Ele cria esse efeito. Eu dei até um Ctrl Z pra ver de novo, pra gente enxergar direito o que aconteceu. Porque aqui ele pegou uma parte, o triângulo tá pegando uma parte aqui. Tá no verde bem claro aqui, para essa ponta que tá o verde escuro. E quando você dá aqui o Average, é como se ele pegasse as cores e invertesse. Veja que interessante. O verde claro fica aqui e o verde escuro aqui. E aí quando você dá um Ctrl D, fica esse efeito interessante. Eu sei que a ilusão ótica é diferente para cada pessoa, mas a impressão que eu tenho é como se esse triângulo tivesse, como se ele tivesse uma profundidade mesmo, como se o verde inteiro tivesse uma certa curvatura e esse triângulo tivesse assim. Então quando você cria vários triângulos dando esse average, ele cria esse efeito low poly. Então aqui, o que você vai fazer? Eu vou até dar um tab e dar dois Fs aqui pra gente trabalhar em tela cheia, que agora a gente consegue trabalhar 100% em tela cheia. E a gente precisa de dar um zoom maior aqui, porque é interessante você pegar bem na ponta do triângulo aqui, criar novos triângulos aqui, ó, a partir do triângulo que você criou. E aí, deixa eu só tirar o F aqui. Você não precisa mais ficar vindo aqui em Filter, Blur, Average. É só você repetir o último efeito, né? Que o atalho agora é Ctrl Alt F. Na versão mais atual do Photoshop, para repetir um efeito é Ctrl Alt F. Nas versões anteriores era só Ctrl F. Então eu dou um Ctrl Alt F aqui e pronto, ele repete o efeito e vai criando o meu low poly aqui. Nos novos Photoshops não é mais Ctrl F, porque agora tem essa opção aqui, né? Você dá um Ctrl F, ele abre esse Finder aqui para você encontrar coisas dentro do Photoshop. Então vocês já entenderam a ideia do efeito. Basta você ir criando triângulos, dando Ctrl F ou Ctrl Alt F, dependendo da sua versão do Photoshop. E assim você vai construindo o seu efeito low poly. Eu vou acelerar o vídeo aqui para não ficar chato e a gente vem aqui quando terminarmos o efeito. Vamos lá! Aqui terminamos o nosso efeito. Aqui eu fiz com triângulos bem grandes para fazer mais rápido, né? E alguma coisa que pode acontecer é isso aqui, ó, no encontro de alguns triângulos não ficar tão perfeito, porque a gente tá fazendo isso com a Polygonal Lasso Tool, né? Que não é uma ferramenta tão precisa assim. E aí você consegue consertar isso simplesmente recriando o seu triângulo por cima, ó, passando um pouquinho por fora aqui. Tenta acertar só a ponta do triângulo ali no encontro dos outros, e aí você consegue, ó, refazer o efeito de forma que fique mais interessante. E aí vai dar sua criatividade daqui pra frente. Mas fica bem interessante, ó, quando eu coloco em tela cheia aqui, ó. Fica um efeito bem bonito e super simples de fazer, né? É impressionante como é simples de fazer. Aqui eu fiz um outro low poly, deixa eu deixar em tela cheia, com triângulos um pouco menores. E na cor azul também ficou bem interessante. Então é assim que você cria o seu plano de fundo com o efeito low poly. Então é isso, você viu como é simples criar esse efeito com um único blur específico lá. A gente conseguiu criar esse background super interessante. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. E se inscreva para receber os próximos vídeos, que toda semana tem vídeo novo aqui no 10 Tutoriais. Beleza? Valeu, abraço!